Recording is on. Se vê como uma flor, porque os pliegues longitudinais vão projetando, o epitélio vai imaginando e vai projetando um formato de flor. Então, sei também que uma capa muscular bem abundante, sei que eu estou no meu uréter. Então, eu vi um formatinho de flor assim, meu uréter. Às vezes pode sair assim, tá? Para você assim, diagnóstico de órgão. Uréter. Bexiga. Bexiga também estudamos como uma mucosa, uma capa muscular, uma capa adventícia. O que passa de diferente da bexiga, do uréter ou da uretra? A bexiga tem um músculo chamado músculo detrusor de la vejiga. Não tem lâmina dessa no laboratório, porém, se me colocam assim, eu sei que eu tô na bexiga. Eu também tenho um urotélio aqui de epitélio. Também tem uma lâmina própria. Mas de diferente que eu vou ter é o músculo detrusor da bexiga, porque esse músculo detrusor o quê? Forma esses fascículos, sabe? Esses fascículos longitudinais. É um músculo mais, como posso dizer, mais tenso. Porque a bexiga a gente precisa do quê? Que ela se dilata. Então, se for algo muito tenso também, pode ocorrer o prolapso. Então, a gente precisa de ter um músculo detrusor. Isso que é a diferença. Aqui também a bexiga, ó. Mirem, urotélio. Última capinha, ó. Assim. Bonitinho. Músculo detrusor. Músculo detrusor da bexiga. Ó. Se bota aqui, por exemplo, se ocorre de cair diagnóstico de capa muscular, se bota diagnóstico, por exemplo, de músculo, acho muito difícil, nunca caiu uma pergunta assim, algo assim. Ou o que há ser diferente neste órgão, por exemplo, músculo detrusor de la vejiga. Ou que estrutura é esta? Bueno, e capa adventícia, como sabemos, tecido conjuntivo denso e irregular e ademais. Bom, uretra. Aqui dividimos em uma uretra masculina e uma uretra feminina, certo? A uretra também tem um epitélio e uma lâmina própria. Mas o que acontece? Vamos estudar primeiro a uretra masculina. A uretra masculina se divide em três: uma uretra prostática, uma uretra membranosa e uma uretra esponjosa. O que acontece? A uretra prostática, que está em contato com a a próstata do homem, ela tem um epitélio urotélio. Todavia, ainda está dentro das vias urinárias. A gente então tem o nosso epitélio que é em forma de cúpulazinha. Depois temos a uretra membranosa, que o epitélio dele é pseudoestratificado cilíndrico, mas aqui não tem cílios, não tem heterocílios, não tem microvelosidade. É só epitélio pseudoestratificado cilíndrico. E a última uretra é a nossa uretra esponjosa ou peniana. Por quê? O que acontece? Aqui já vai estar entrando em contato com o meio externo. E quando temos um epitélio que entra em contato com o meio externo,
já podemos chamar de estratificado. Porque, mirem, uma porção distal é epitélio estratificado plano. E a uretra esponjosa, que está ali perto do corpo cavernoso, do pênis, ademais, tem o epitélio pseudoestratificado cilíndrico. É o mesmo que da uretra membranosa. Então, é muito difícil, assim, principalmente, por arriba, por exemplo, identificar que é uretra membranosa ou uretra esponjosa. Só assim. A não ser que se acerca o epitélio. De acordo com o Atlas tirado dessa imagem aqui, essa imagem foi tirada, seria a minha uretra esponjosa, porque ela tem um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico. Porém, na prática, a gente só determina o quê? O órgão, diagnóstico de órgão, ok? E aí eu vou falar uretra masculina. Mas como que eu vou saber que é uma uretra masculina visualmente assim de longe? Pelo formato da minha capa mucosa. Os meus pliegues no uretra não formavam uma flor? AK em la uretra masculina, para mim, tinha, sei lá, formato de um gusano, largato, para a gente que é brasileiro. Assim, pode usar a imaginação de vocês. Mas o que acontece? A luz é mais fechada e os pliegues não estão tão desordenados e é mais pequenininho. Porém, o formato vai ser isso, ou gusano ou um largato. E é isso que vai me identificar que é uma uretra masculina. Então, se me sai da pergunta diagnóstico de órgão, uretra masculina. Não se olvidem de identificar se ou se é o sexo. Bueno, por último, de las nossas vias urinárias, teremos a uretra feminina. Mesma coisa. A metade superior da minha uretra feminina é epitélio de transição ou urotélio. Não hace falta colocar epitélio de transição urotélio ou mesmo. A metade média é epitélio pseudoestraticado cilíndrico ou estraticado cilíndrico, porém a gente determina pseudoestraticado cilíndrico. E a metade inferior estratificado plano, porque já está com contato com o externo, a nossa vagina. Certo? Como que eu vou ver minha uretra feminina? A minha uretra feminina se chama se tem um formato de letra AT, certo? A capa muscular dela está desordenada e a orientação dela vai ser em letra de AT ou, se imaginar muito bem, às vezes na letra K. Pero para mim, tem um formato de letra AT. Bueno? Alguma pergunta de sistema urinário? Se não há pergunta, eu vou seguir para outro aparato. Certo? Um rato. Adelanta. Oi, Larissa, você gostaria de falar? Vamos explicar o rim novamente. O que eu preciso saber do rim?
O rim tem uma cápsula, certo? Essa cápsula aqui. E essa cápsula é de quê? Tecido conjuntivo denso e irregular. O rim, assim, eu vou ver assim, tá? Aí, diagnóstico de órgão, pode sair a pergunta assim, diagnóstico de órgão, rim. Por que rim? Porque eu tenho estruturas chamadas corpúsculo renal, tenho raios medulares, tenho labirintos corticais, e tudo isso conforma meu rim. Eu não posso ver a nefrona em si como podemos ver de borrada aqui. Nós outros vemos a nefrona como com os corpúsculos renais, com os labirintos corticais, nos raios medulares. Assim que podemos ver. E aí, o que eu vou necessitar saber do rim? Que é divide numa zona corteza renal e uma medula renal. Meus raios medulares. Mas assim, é no rim. Eu posso observar assim. Gabriel, você quer falar? Pode falar. Com licença, Bruna. Você acha que o doutor pode marcar o labirinto ou os raios? Sim, pode cair. Por exemplo, aqui. Aqui são os raios medulares. Aí eles vão perguntar como? Diagnóstico de estrutura. Aqui. Diagnóstico, estrutura. Pode me sair, então, perguntar meu labirinto cortical. Diagnóstico de estrutura. Eu sei que estou em um labirinto cortical quando tenho raios medulares ao redor e corpúsculo renal junto. Quando só tenho uma fileira, assim, essas projeções de túbulos, eu tô com raios medulares. Visualmente é isso. Junto com o corpúsculo renal, labirinto cortical. Não tem corpúsculo renal junto, é só raios medulares. Pode marcar também os raios medulares aqui, por exemplo, na medula renal. E botar diagnóstico de estrutura, raios medulares. Ou pode estar só uma imagem assim, acercadinha, e me perguntar o quê? Diagnóstico de zona. Que vai ser o quê? Minha medula renal. Ou diagnóstico de porção, região, enfim. Pode sim que caia. Larissa, conseguiu entender? Gabriel, conseguiram entender? Obrigado. Larissa, tudo certo para você? Ok, então. Qualquer coisa, só chamar. Sistema genital feminino. Sistema genital feminino, estudamos como, na prática, os sistemas genitais internos. É o que a gente vê na prática, que são os ovários, trompas uterinas, útero, vagina. Ok? E aqui não tá, mas a gente também estuda nossa glândula mamária. Bom, primeiro órgão que vamos estudar é o ovário. O ovário a gente também estuda como uma corteza ovárica e uma medula ovárica. Observem que eu sei que travou, só um minutinho.
a imagem. Só um minutinho. O que necessitamos saber da corteza ovárica? A corteza ovárica, vejam como tem um color mais intenso. Aqui na corteza ovárica vamos ter nossas unidades estruturais do nosso ovário, que chamamos de folículos ovarianos ou folículos ováricos, certo? E é ele que vai dar origem, nós mulheres, nosso óvulo, que se formam para ser implantado e gerar um embrião. Bom, a corteza ovárica, como eu tinha dito, tem os folículos e esses folículos passam por processo de maduração em si para chegar a virar um ovo. Mas o que eu necessito saber primeiro? Aqui na corteza ovárica, antes, eu tenho um epitélio. Esse epitélio a gente chama de epitélio germinativo. E qual que epitélio é esse? Epitélio simples cúbico. Certo? Tem uma túnica albugínea. Lembra, a gente fica estudando cápsula, e a cápsula é o quê? De tecido conjuntivo denso irregular. Aqui na túnica albugínica, albugínea ou albugínica, tanto faz, é também tecido conjuntivo denso irregular. É como se fosse uma cápsula que vai estar rodeando o nosso ovário. Temos tecido conjuntivo laxo, que aqui a gente chama de estroma ovariano ou ovárico. E aonde eu vejo, mesma coisa, o mesmo esquema do rinhão. Onde eu vejo corpúsculo renal, estou falando de corteza ovárica. E onde eu vejo folículos ovarianos, estou falando de corteza ovárica. Então, se me sai aqui diagnóstico de estrutura, corteza ovárica, ou diagnóstico de zona, corteza ovárica. Diagnóstico de zona, medula ovárica. Como que eu sei que isso aqui é uma corteza ovárica? Presença de folículos. Imagem muito feia, porém, assim pode sair. Tudo isso aqui são folículos ovarianos e vão se madurando ao longo do processo. Como a gente começa? A gente começa por um folículo primordial. Esse folículo primordial tem um epitélio. E esse epitélio é um epitélio simples, plano. Então, esses acá são vários tipos de pergunta. Diagnóstico de estrutura, determine o epitélio da estrutura assinalada. Aqui dentro, como eu tinha falado, o folículo primordial vai virar um folículo primário e dentro ele vai se madurando para virar um ovo. E esse ovo que vai ser madurado futuramente, antes é o nosso ovocito. Aqui, todavia, ele é um ovocito. Aqui ele é jovenzinho. Então, pode perguntar diagnóstico dessa estrutura aqui chamada ovocito. Mas esses são nossos folículos primordiais com epitélio simples plano, tá? Igual a túnica albugínea que eu tinha falado, aqui tá marcado epitélio superficial desse atlas, mas não é, tá? É epitélio germinativo.
E qual é esse epitélio germinativo? Epitélio simples cúbico. Certo? Bom, igual aqui está marcado. Nós temos o ovocito, temos células foliculares, que depois essas células foliculares vão crescendo, a partir que vai madurando o nosso ovocito. Essa célula folicular vai crescendo e forma o quê? Um folículo primário. Esse folículo primário se divide em dois: um folículo primário inicial e um folículo primário tardio, ou um folículo avançado, primário avançado. O folículo primário inicial já sofre um câmbio no formato da célula e automaticamente sofre um câmbio no epitélio. No primordial era epitélio simples plano e no primário inicial ele fica o quê? Epitélio simples cúbico. Já no meu folículo primário tardio ou avançado, as células foliculares vão aumentando de tamanho e vai formando o quê? Uma capa granulosa. Essas células vão formando uma capa granulosa, que mais tarde vamos chamar células granulosa, e vão formar um extrato. Só que, como podem ver, a gente já não tem mais uma capa de célula, ela já tem mais capas de célula. E quando a gente tem mais capas de célula, nosso epitélio começa a ficar o quê? Estratificado. Então, o folículo primário avançado já tem um epitélio estratificado. Mas estratificado o quê? Estratificado cúbico. Ele só aumentou, as células foliculares só aumentaram de tamanho, mas manteve o formato cúbico. Então, o único folículo com epitélio simples plano, com células planas, é o folículo primordial. Depois, o folículo primário inicial se torna epitélio simples cúbico, porque só tem uma camadinha de células. E depois, o folículo primário avançado se torna estratificado. O que pode ser perguntado dessa estrutura aqui do ovocito? Esse ovocito vai formando uma zona pelúcida, que é essa estrutura bem rosadinha aqui. Pode se perguntar, tá? Zona pelúcida. Na última aula, me perguntaram sobre a teca folicular, se pergunta. Geralmente não, tá? Geralmente não. Por quê? A marcação é muito difícil. Porém, como vocês podem ver aqui é o folículo por inteiro. Essa parte aqui seria a minha teca. E essa teca aqui é músculo liso, tá? É formada por músculo liso. Quando esse folículo primário avançado vai se madurando, a gente vai formando uma cavidade de líquido. Essa cavidade de líquido se chama antro. Então, o que me diferencia o meu folículo primário avançado do meu folículo secundário é o meu antro, porque o meu epitélio também aqui é estratificado cúbico, tá? Só que o que já vai diferenciar de primário avançado e secundário é esse antro, é a formação dessa cavidade de líquido aqui. E esse líquido bem rosinho aqui se chama antro. Pode ser perguntado também. Mesma coisa, continua aqui. Zona pelúcida, ovocito. Então, se me circula todinho aqui, folículo secundário. Tá? E por último, o nosso último folículo é o nosso folículo maduro, que já está pronto para virar um óvulo. A gente chama de folículo maduro. Ai, deixa eu escrever.
ou digrafe? Vou até... Eu sempre fico em dúvida se é 2F ou 2A. Mas certinho. Tem que escrever certinho, tá? Senão tem professor que não considera. Bom, no folículo de Grafe, já o folículo maduro, ele vai ter umas estruturas que podem ser marcadas, tá? Que a gente chama essa estrutura aqui de cúmulo oforo. Cúmulo oforo. Esse cúmulo oforo é... Ai, não sei se dá pra ver muito bem. Então, 2 a 1. O cúmulo oforo. Ai, deixa eu escrever aqui. Cúmulo oforo, que é essa estrutura aqui, tá? São o cúmulo do extrato da granulosa, formado por das células da granulosa. Aí vai se formar e vai formar esse cúmulo. Esse cúmulo foro depois vai formar o quê? Uma corona radiada, que é essa aqui. Essa corona radiada, ela vai estar rodeando mais o meu ovocito, do lado mais, vamos dizer, perto do antro, que aqui ainda seria meu antro, entendeu? Para diferenciar o cúmulo foro da corona radiada, vamos dizer que a corona radiada está mais para dentro e o cúmulo foro está mais para fora. Então, pode se perguntar isso aqui, o cúmulo ou foro, pode se perguntar corona radiada, zona pelúcida, ovocito, diagnóstico de estrutura, que seria o folículo maduro ou folículo de Grafe, ok? É isso. Bom, falamos da corteza ovárica toda sobre os nossos folículos. Medula ovárica, a gente só vai ver mesmo o estroma assim, com ausência de folículos. Então, se cai meu ovário assim, só pergunta diagnóstico de zona, medula ovárica, que aí eu não vou estar vendo a presença de folículos ovarianos. Bruna, o folículo só vai estar na corteza? Na corteza ovárica, visualmente corteza ovárica. Então, logo no início, assim, a gente sempre encontra os primordiais, tá vendo? Aqui seria um primordial. E aí vai madurando e se espalhando ao longo da corteza. Então, se não tiver folículo, é medula, Medula. certo? Certo. Perfeito, obrigado. Bom, aqui nós temos o corpo lúteo. O corpo lúteo eu associo como se fosse uma cama para o neném, que quando o óvulo ser implantado, ele vai se abrigar nesse corpo lúteo. Ele vai formar a cama do neném, tá? E aí ele vai abrigar o corpo do neném. Quando a mulher se embaraça, fica até 3 meses. Até o terceiro, geralmente o terceiro semestre de gestação, trimestre de gestação. Então, esse corpo lúteo, ele vai estar mais intenso, o color dele, tá? Durante a fase do ciclo menstrual da mulher. Então, o que acontece? Quando esse corpo lúteo não foi implantado o óvulo, não chegou óvulo para se preparar e ficar abrigado aqui, esse corpo lúteo vai se descamar, tá? Esse corpo lúteo, ele tem uma cor amarela, aqui não visualmente amarela, mas o color é amarelo. E quando se descama, porque não foi implantado um óvulo, esse corpo amarelo vai virar um corpo branco ou corpo albicans,
tá? Ele vai ter um color um rosa mais pálido. Vai ficar um rosa mais pálido. Aqui o corpo lúteo ainda, a gente tá vendo que tá junto com o corpo rojo, ainda tem uma presença, assim, de eritrocitos e ademais, e o corpo álbicas é totalmente branco, porque houve a descamação e depois vai acontecer a descamação do endométrio e a menstruação da mulher vem. Bom, o corpo lúteo está formado, o que dá esse color aqui são essas células granulosas luteinicas, e a parte mais escurinha é as tecoluteinicas. Geralmente não pergunta, tá? Mas, para vocês saberem, então, se marca essa parte mais clarinha, seria minhas células granulosas luteinicas, e a parte mais escurinha, tecoluteinicas. E toda a estrutura, corpo lúteo. Diagnóstico de estrutura, corpo álbicas ou corpo branco. Bom, aqui, ó, temos um corpo albicans. Aí. Aí, tá vendo? O que a gente pode encontrar na medula ovárica, Gabriel? É vasos sanguíneos, tecido conjuntivo laxo. É o que a gente pode encontrar. E na corteza, nossos folículos. Tá vendo? Bom, falamos do ovário, vamos para as trompas uterinas. A trompa uterina estudamos com uma capa mucosa, uma capa muscular, uma capa serosa. O que eu preciso saber? Minha capa mucosa eu sempre tenho o quê? Um epitélio, certo? Esse epitélio é epitélio simples, cilíndrico, ciliado, tá? Por que ciliado? Porque a trompa uterina possui células ciliadas e não ciliadas. Então, a gente determina que o epitélio da trompa é epitélio simples cilíndrico ciliado. Possui uma capa muscular bem abundante também e possui uma serosa. Como está formada uma serosa? Mesotélio e tecido conjuntivo laxo. As trompas uterinas, a característica delas são esses pliegues, muitos pliegues. Só que os pliegues delas são pliegues desordenados. Esses pliegues formam como se fosse labirinto, sabe? Labirintos. Eles são bem desordenados. Aí aqui a lâmina própria, que é nosso tecido laxo, tá? Aqui está o nosso epitélio. Epitélio simples cilíndrico ciliado. Se me cai assim e bota, determine o epitélio do órgão abaixo, epitélio simples cilíndrico ciliado. Se me cai, determine a capa mucosa, ou determine o órgão, trompa uterino. Pode cair só assim metade, pode cair assim abundante, assim, por inteiro. Aqui tá mostrando a serosa, é isso. Útero. Útero, quando pergunta órgão, a gente vai responder útero. Quando pergunta capas, a gente vai responder endométrio, miométrio, perimétrio. Porque endométrio que seria a nossa mucosa, vamos supor, o miométrio é a nossa capa muscular e o perimétrio como se fosse a nossa serosa. O endométrio aqui sofre 3 fases. Uma fase proliferativa, uma fase menstrual e uma última fase, uma fase secretora. Okay? Miométrio, nossa capa muscular do útero, e o perimétrio, que seria a nossa serosa, tá? Que é a parte mais
Então, será os adventícios. Mas isso aqui é onde cai geralmente. Go. Assim é o nosso útero. Então, se sai capa de endométrio junto com o miométrio e pergunta diagnóstico de órgão, útero. Diagnóstico órgão, útero. Agora, assim, quando tá somente o nosso endométrio, geralmente o que elas perguntam? Diagnóstico de órgão e fase. Que fase é essa? É a fase que nosso endométrio se encontra. Eu não vou responder que o órgão é endométrio, vou responder que o órgão é o útero. E a fase que está se encontrando o endométrio. E que fase é essa? Fase proliferativa. Como que eu sei que essa fase é proliferativa? Eu tenho presença de glândulas endometriais, e essas glândulas endometriais, elas são glândulas tubulares mais ou menos retas, tá? E essas glândulas tubulares retas, a quantidade dela é menor do que em relação às outras fases do nosso endométrio. E elas não estão tão juntas, elas estão mais aisladas, estão mais separadas, tá? Então, quando sai assim para mim, pode perguntar glândulas endometriais, pode perguntar diagnóstico de estrutura, glândulas endometriais. Se sai para mim epitélio, que é o epitélio do útero, antes de mais nada, o epitélio do útero, que a gente vai ver, seria aqui em cima do nosso endométrio. O epitélio do útero é simples, cilíndrico. Mas fase proliferativa, glândulas mais ou menos retas, aisladas, separadas. Morfologia da glândula não pergunta, e sim a fase. Então, diagnóstico de órgão, fase proliferativa. Estroma endometrial, que tudo isso aqui, de quê? Tecido conjuntivo laço. Fase secretora. Por que a fase secretora? A fase secretora, as glândulas, lembra que eram mais ou menos retinhas lá na proliferativa, aqui elas vão ser em forma de S ou em forma de um serrote. A gente pode chamar em forma de um serrote. Assim. Essas glândulas endometriais vão formar esse aspecto em forma de letra S ou glândula serrote. Então fica mais fácil para associar. A glândula está em formato de S, então é fase secretora. Mas o que acontece aqui? O tamanho de células, assim, a quantidade de células é muito maior do que na fase proliferativa. Lembra que a fase proliferativa tinha poucas células e elas eram mais retas. Acá, as glândulas endometriais estão em forma de S, são mais curtinhas, estão mais juntas e tem muita quantidade maior de glândulas. Certo? Mesma coisa, epitélio continua sendo cilíndrico, estroma tecido conjuntivo laxo, mas o que determina o meu endométrio que fase tá é o formato da glândula. Aqui, forma S ou serrote, fase secretora. Mesma coisa, diagnóstico de órgão, útero. Que fase se encontra? Fase secretora. E a nossa última fase é a fase menstrual. A fase menstrual, eu vou apresentar a presença de vasos sanguíneos, que seriam nossos eritrocitos, dura em torno de 5 dias, depende, mas as glândulas também, tá vendo? Muda um pouco o formato, só que o que mais me caracteriza é a presença de eritrocitos. Então, eu sei que eu estou na fase menstrual. Vocês podem ver que a diferença de color também é mais forte, é mais intenso. Vai mudando o aspecto. E aqui, ó, eritrocito, vai se tomando conta. Bom, os
cérvix uterino. O cérvix uterino porque igual o útero a gente tem o corpo do útero, o colo do útero. Aqui a gente vai estudar a parte do cérvix uterino. Os cérvix uterínicos dividem em endocérvix e exocérvix. Sempre falamos quando é mais externo, está mais afuera. E endo, dentro. Então, o cérvix uterino, lembra que ali nas glândulas endometriais, ali no endométrio, a gente tinha glândulas endometriais. Já que quando tiver nessa estrutura, sim, a gente estava falando do útero ainda, mais especificamente do cérvix uterino, e vamos apresentar essas glândulas. E a gente chama de glândulas cervicais, que vai, né, secretar o muco, geralmente o muco da mulher, que é o cérebro. Essas glândulas cervicais caiu na minha entrega. Eu lembro muito bem. Diagnóstico de estrutura, glândulas cervicais. Era mais ou menos assim a imagem. A gente tinha que era o cérvix uterino e tinha que determinar glândulas cervicais. Né? Mas o que eu tenho que saber? O epitélio, campo de epitélio. No endocérvix, o epitélio é simples cilíndrico. Então, eu sei que eu vou estar no endocérvix, se me perguntar que região você está, endocérvix, por causa do epitélio simples cilíndrico. E quando me pergunta exocérvix, muda meu epitélio. Meu epitélio vira estratificado plano, sem queratina. Não, tá vendo? O epitélio mudou, aqui fica plano, cresceu o tamanho, e estratificado porque já está entrando em contato com o exterior. Então, epitélio plano estratificado sem queratina. Se me aparece esse epitélio aqui, eu vou determinar que é meu exocérvix. Se me cai, por exemplo, diagnóstico de estrutura ou região ou até órgão pode sair exocérvix. Bom, vagina. A vagina tem o epitélio também estratificado plano. A gente estuda por capas também, tá? Mucosa, minha capa muscular. Então, se minha seca é o epitélio estratificado plano, como que eu vou poder diferenciar, assim, do exocérvix? É mais difícil, isso aí, como vocês podem ver. Tá, posso repetir a parte do cérvix. O cérvix uterino, ele se divide em endocérvix e exocérvix. O endocérvix, ele vai ter um epitélio simples cilíndrico, o endocérvix. Aqui, provavelmente, não está no simples cilíndrico. Aqui seria mais pro simples cilíndrico. Então, como é que vai ser esse endocérvix? A gente vai ver ele assim, né? Mais ou menos assim, o epitélio. E o exocérvix, que já está entrando em contato com a vagina, já está indo para o externo, a gente tem o epitélio plano estratificado sem queratina. O que pode ser perguntado aqui do cérvix uterino são essas glândulas que ficam na minha capa mucosa, justamente depois do meu epitélio. Essas glândulas, aqui provavelmente é um epitélio simples cilíndrico, tá? Não está muito perto, mas deduzo que é simples cilíndrico. E aqui na minha capa mucosa, eu vou ter essas glândulas cervicais, que vai secretar muco. Certo? Diagnóstico útero. Aí se cai acercado aqui,
Aí diagnostica, tipo, região. Endocérvix. Você diagnostica aqui região exocérvix. Foi? É meio complicadinho, mas... Porque não tem muita imagem para mostrar, tá vendo? Tipo, são poucas imagens. É bem limitado. Bom, a vagina, como eu tinha falado, é um epitélio estratificado plano sem queratina. Tem uma capa muscular também. Uma capa muscular bem abundante. Não acredito que eles vão colocar, por exemplo, só o epitélio assim e determinar qual órgão. Porque aí já não é tão fácil distinguir a diferença do exocérvix e vagina. Mas pode cair esse epitélio plano certificado e perguntar se de duas localizações. O que vocês vão citar? Exocérvix e vagina. De epitélio plano certificado sem queratina, exocérvix e vagina. Ok? Bom, por último, nós estudamos a glândula mamária. A glândula mamária se divide em uma forma inativa e uma forma ativa. Ativa, porque aqui está acontecendo a produção de leite. Qual que é a diferença? A glândula mamária inativa já vai ter abundante tecido adiposo ao longo da glândula mamária. Porque ambas glândulas mamárias, tanto inativa e ativa, apresentam as nossas glândulas sudoríparas apócrinas. Essas glândulas sudoríparas apócrinas possuem morfologia. É isso que vocês também têm que saber para a prática, morfologia. Qual que é a morfologia da glândula mamária? Túbulo alveolar ramificada. Ramificada ou modificada. Mas a gente pode chamar de ramificada. Tubo alveolar ramificado. Morfologia. E mecanismo de secreção? Pode se perguntar também mecanismo de secreção. O mecanismo de secreção dela pode ser apócrina ou merócrina também. Então, vou botar aqui, morfologia, mecanismo de secreção. Histologicamente. Lembra quando pergunta histologicamente como se classifica essa glândula? Como que é histologicamente? Quem lembra? Só divide em duas fases. Exócrina e... Endócrino, exócrino? Isso. No caso aqui da nossa glândula mamária, não está secretando hormonas. Então, histologicamente, as glândulas são exócrinas. Aqui é o nosso estroma, o estroma mamário, tecido conjuntivo laxo, mas também está um pouco denso. Bom, é isso. Morfologia da glândula tubular ramificada, glândula mamária inativa, porque presença de muito tecido adiposo. Muito adipocitos. Mire. E por último, nossa glândula mamária ativa. Geralmente cai a inativa, tá? Inativa porque a gente só tem lâminas no laboratório de glândula mamária inativa. E não esqueçam de colocar como que ela tá, se tá ativa ou inativa. Ela vai estar ativa assim, ela vai estar com o quê? As glândulas vão possuir líquido. E esse líquido seria o nosso leite. Então, eles vão estar lino, as glândulas vão estar lina. Com esse aspecto mais clarinho por dentro, que seria o líquido, que seria o leite. E quando faz a preparação da lâmina,
os líquidos saem assim, geralmente dentro das glândulas, e elas ficam maiores, tá vendo? Elas ficam cheias, literalmente elas ficam cheias, e muda a morfologia dela, não fica assim, vamos botar que ela fica murchinha, assim, né? Igual, túbulo alveolar ramificado. Aqui é o conduto. Mas é isso. Ó, vi muito tecido adiposo, glândula mamária inativa. Vi glândulas lienas, cheias de líquido dentro, glândula mamária ativa. Não esquecer de colocar ativa e inativa. Perguntas? Vamos seguir para sistema masculino. E por último, ainda tem o endócrino. Muita coisa. Vocês preferem endócrino ou masculino? Os dois. Sim. Vamos seguir masculino, que é bem curtinho, e endócrino, depois a gente faz ênfase mais nas células, que acredito que é o mais difícil. Bueno, seguimos. Bom, sistema genital masculino vai compreender o quê? Testículos, vias espermáticas, glândulas acessórias e pênis. O que precisamos de saber aqui? Vias espermáticas e glândulas acessórias e testículo. Nosso principal, nossa unidade principal aqui, nosso órgão principal que a gente vai ter é o testículo. Glândulas acessórias, o que a gente vai ter? Vesícula seminal e a próstata. Então vamos. Primeiro vamos estudar o testículo. Nossos testículos. Por que eu fico falando nossos? É costume. O testículo está formado por uma túnica albugínea. Essa túnica albugínea, lembra que eu falei lá que a mesma coisa lá no ovário? A túnica albugínea se assemelha à cápsula. Essa cápsula geralmente é o quê? Tecido conjuntivo denso e irregular. Não é diferente aqui no testículo. O testículo também vai possuir uma túnica albugínea, protegendo esse testículo, então, dando proteção, fazendo a função de cápsula. Então, a túnica albugínea aqui vai ser o quê? Tecido conjuntivo denso e irregular. A túnica albugínea, por vez, outra vez, se subdivide, tá? E essa túnica albugínea se subdivide em uma túnica vascular, que vai estar por dentro da túnica albugínea, vai estar interno, olhando assim, é interno, tá? Por mais que a gente olhe o túbulo seminífero aqui, ela está internamente na túnica albugínea, e é a nossa túnica vascular. A túnica albugínea vai abranger todo o testículo, toda a capa, literalmente uma cápsula vai usar. Essa túnica albugínea vai se juntando com nossas redes testicular e vai formar uma espécie de uma árvore. Essa árvore se chama mediastino testicular, certo? Esse mediastino testicular vai invaginar e vai formar tabiques testiculares. Estes tabiques testiculares vão dividir o testículo em loburilos. E cada loburilo vai possuir quem? Nossos túbulos seminíferos. Nossa estrutura estrela aqui. Túbulos seminíferos. Certo? Aqui o parênquima, então, o parênquima do testículo está formado por túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, o que a gente precisa de saber dele? Vamos lá. Túbulos seminíferos, ele tem um epitélio seminífero. Que epitélio seminífero é esse? Ele não é
como que a gente tem que olhar na última camada, lembra? Ele não é cúbico, ele não é cilíndrico, ele não é plano, ele não é certificado. Ele é o quê? Ele é um epitélio estratificado completo. Estratificado por conta da camada de célula, mas é um epitélio estratificado completo. Por que completo? Exatamente porque é difícil de definir bem qual é o formato da célula. Então, a gente dá esse nome. Então, epitélio do túbulo seminífero, ou epitélio, assim, do órgão testículo, epitélio estratificado completo. Geralmente sempre cai. Gente, é muito difícil não cair epitélio estratificado completo, porque é diferente. É diferente. Então, sempre pergunta de novo. O que a gente tem que saber? O que vai ser formado nesses túbulos seminíferos? O espermatozoide. Nos folículos não estava para formar o óvulo? Aqui a gônada masculina seria o espermatozoide. Sabe essas invaginações, assim, essas fibrinhas que vão formando? O que são isso? Já são os flagelos do espermatozoide. Então, a última camada se ubica os espermatozoides. Bom, o que eu necessito saber a mais desses tubos seminíferos? Esses tubos seminíferos vai possuir por fora uma lâmina própria ou túnica própria, tá? Esse aqui, túnica própria. E essa túnica própria, como vocês podem ver aqui, tá vendo essa célula mais fusiforme, mais fininha? Essas células se chamam mióides. Essas células mióides possuem uma função contrátil. Por quê? Ela tem que expulsar os espermatozoides do tubo seminífero. Então, essas células vão se contrair e bum, expulsa o espermatozoide de dentro do túbulo. Para onde ele tem que ir? O que eu necessito saber mais dos meus túbulos seminíferos? Vamos ver aqui se a gente tem uma imagem mais pertinho. Não. Preciso saber as células. Preciso sim ou sim de saber essas células, tá? Então vamos lá aprender essas células. Vamos aprender essa célula principal aqui primeiro. Essas células de Leydig, ou também células intersticiais, cuidado com esse nomezinho, porque na minha prova, na minha entrega, caiu o quê? O que produz as células intersticiais. E o que produz as nossas células intersticiais ou células de Leydig? Produz testosterona, que é o hormônio masculino, e ocitocina testicular. Certo? Se cai o que produz células intersticiais ou se está marcado células de Leydig e pergunta assim, o que se produz na célula assinalada abaixo? Testosterona ou citocina testicular. Se pone uma, eu creio que está bom. Depende do professor de vocês. Pero uma creio que está bom. Bem, células de Leydig ou células intersticiais. Não se olvidar de segundo nome, intersticiais. E escrevi corretamente Leydig. A célula de Leydig não está ubicada dentro do túbulo seminífero, ok? Não está ubicada dentro do túbulo seminífero. Em si, está a cerca. Está no estroma. Agora, cá, uma célula de Leydig. Bueno, vamos estudar as células uma a uma dos túbulos seminíferos. Primeiro, eu tenho que ter uma célula madre, uma célula que vai generar outras células. Aqui, o túbulo seminífero estudamos com células espermatogênicas e células de Sertoli em si. Outra pergunta que pode sair, além de identificar que diagnóstico de célula, é qual é a função da célula assinalada? Qual é a função principal assim, da célula de Sertoli?
ela dá sostém ao epitélio do túbulo seminífero. Porém, tem outras funções, por exemplo, fagocitoses, pílula, célula acessória, a principal função é sostém. Tanto que pode se chamar também de células setor, células sustentaculares ou células realmente de sostém. Então, ela dá sustento. Bueno, as células espermatogênicas por si vai dividir em uma espermatogônia. Eita. Essas células espermatogônias são nossas células madres. Então, essas células espermatogônias vão gerar espermatocitos. O que seriam meus espermatocitos? Aqui seria meu esperma jovem, tá? Tá em crescimento ainda. E esse espermatocito se divide em espermatocito primário e espermatocito secundário. E por último, a célula já madura, temos as nossas espermátides. Depois das nossas espermátides, por enfim, temos nossos espermatozoides. As células e espermatocitos primários, como aqui essa imagem não está tão boa, porém ela tem um aspecto atigrado, sabe? É como se ela tivesse grânulos dentro dela. É o que diferencia do meu espermatocito secundário, porque o meu espermatocito secundário eu vejo ele totalmente mais basófilo. Tem uma imagem que sempre cai do túbulo seminífero, que infelizmente não está aqui. Deixa eu ver. Mas é a primeira imagem da retroalimentação de masculino. Não sei se alguém viu. Aquela primeira imagem. Ali dá para ver muito bem do túbulo seminífero as células, por exemplo. É como se fosse assim. Aqui seria a minha espermatogônia. Aqui esses atigradinhos, tá vendo? Seria meu espermatocito primário. Por último, eu tenho meu espermatocito secundário. Minha última célula, espermátides. Qual foi a célula que caiu para mim na minha prova? Espermatocito secundário. Juro, 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 juro. Diagnóstico de célula, caiu exatamente assim. Diagnóstico de célula, espermatocito secundário. Diagnóstico de estrutura, túbulo seminífero. Diagnóstico, a célula de leite está por fora do túbulo seminífero? Sim, a célula de leite está por fora do túbulo seminífero. Aqui tem meu túbulo seminífero, certo? Olha onde está ubicada a minha célula de leite. Não está dentro, assim, não está como espermatogônia, espermátides e outras, e setor. Ela está por fora do meu túbulo. Aqui. Por exemplo, aqui é uma célula de Leydig, aqui também, outras aqui, outra. Então, caiu o túbulo seminífero. Quais são minhas chances de perguntas? Determine o epitélio da estrutura senalada. Determine, pode circular uma mioide. Determine número da célula, diagnóstico de célula. Pode cair uma espermatogônia, então, diagnóstico de célula, espermatogônia. Pode cair um espermatocito primário, um espermatocito secundário. Pode cair, determina a estrutura senalada. Pode cair exatamente assim e me perguntar quem? Diagnóstico de órgão. E que órgão que eu vou falar que é? Testículo. Pode cair assim, mais ou menos senalado. Túnica própria. Eu sei que eu não estou escrevendo. Túnica própria. Certo?
Por exemplo, uma imagem assim mais cercadinha, bota túnica própria. Aí você vem aqui nas mioides. Mioides, ou qual é a função da célula sinalada? Função contrátil. Pode cair. Aqui, ó. Tá vendo esses aspectos mais atigradinhos, assim? Como se fosse grãos? Aqui são os espermatocitos primários. Primário, espermatogônia, espermatocito secundário. Aqui, se eu vejo uma célula mais, vamos supor, aqui tem umas espermátides. Agora, se eu vejo uma célula mais clarinha, mais pálidazinha, é minha célula de Sertoli. Umas células maiorzinhas, assim. É minha célula de Sertoli. Aqui, por exemplo. Essa aqui é uma célula de Sertoli. Então, diagnóstico de órgão. Com essa imagem aqui. Bom, toma. Diagnóstico de órgão, testículo. Diagnóstico de estrutura, túbulo seminífero. Determine o epitélio da estrutura cenolada e estratificado completo. Não sei lidar. Células de Leydig, onde está a célula de Leydig aqui, mais próximo que eu posso ver. Por exemplo, aqui teria uma célula de Leydig. Então, diagnóstico de célula, células de Leydig ou células intersticiais. Então, você me pergunta assim, o que produz as células intersticiais? E está assinalada a célula de Leydig, testosterona e ocitocina testicular, ou só testosterona, enfim, se lembrar de uma, acho que já considera, certo? Túbulo seminífero foi, falando de testículo. Aqui, minha rede testicular, ela está formada por túbulos rectos, tá? Dos túbulos seminíferos. Vai estar ao lado dos túbulos seminíferos e vai estar a parte posterior, tá? Mas a parte posterior do testículo. E eu formo essa rede testicular, formado por túbulos rectos. Aqui o epitélio muda, o epitélio já é epitélio simples cilíndrico. Geralmente a gente vê a rede testicular exatamente assim, ó. Tudo isso aqui é rede testicular. Aí quando essa rede testicular se junta, vira, juntamente com a túnica virgínea, vira o quê? Meu mediastino testicular. Bueno. Seguimos. Epidídimo. Qual que é a função do epidídimo? Madurar nossos espermatozoides. O epidídimo, ele se divide em cabeça, corpo e cola. Aqui, geralmente, para perguntar de epidídimo, pode cair uma imagem assim e perguntar diagnóstico de órgão, epidídimo, tá? Geralmente cai assim. Aqui a gente tem o corpo do epidídimo. Aqui seria a cabeça, aqui o corpo e termina na cola. A cola que já termina perto da rede testicular. O epidídimo também tem uma túnica vaginal, tá? O que muda no epidídimo é o epitélio do meu conduto epididimal. O epitélio do túbulo seminífero é estratificado completo. Qual que é o epitélio do conduto do epidídimo? O do epidídimo é epitélio pseudo estratificado cilíndrico não é ciliado. Por mais que pareça cílios aqui, são que esterocílios. Sim ou sim saber esse epitélio do epidídimo. Ser estratificado cilíndrico com esterocílios. Então, essa imagem se cai assim e pergunta: diagnóstico de órgão? Epidídimo.
certo? Igual tinha o quê? Também tem uma túnica própria. Esse aqui seria músculo liso, rodeando. Fibra muscular lisa, tecido conjuntivo, que seria a capa rodeando, que seria a túnica própria rodeando o meu conduto epididimal. Mas qual que é o epitélio? Seu certificado cilíndrico, não esquecer, é porque aqui divide, com esterocílios. O epidídimo divide em células principais, que são essas, e as células basais. As células principais que dá essa característica dos esterocílios. Okay? Dizendo, epitélio cilíndrico, seu certificado, com esterocílios. Então, me cai assim, circulando, um desse, conduto epididimal, estrutura. Se cai só assim e me pergunta órgão, diagnóstico de órgão, sei lá, dependendo do que pergunta o professor, epidídimo. Ou epitélio, diagnóstico de epitélio, seu certificado cilíndrico com esterocílios. E a gente tem mais. Deixa eu ver se aqui tem o condutílio eferente. Por que acontece? O condutílio eferente eu adicionei na última retro. O condutílio eferente também está ubicado aqui no epidídimo. E esse condutílio eferente é um epitélio diferente do conduto epididimal. O epitélio do condutílio eferente é um epitélio pseudo-certificado cilíndrico, porém ciliado. O que muda? Aqui é o condutílio do eferente. Eu vou parar de... Eu vou projetar aqui rapidinho o condutílio. Bruna, Oi? aqui no Atlas está falando condutílio epididimário. Tá certo também ou não? Se for a estrutura do epidídimo, tá certo também. Porque pode ser condutílio ou conduto. Epididimal, tanto faz. Porque não sei se o seu Atlas é português. Tem português? Não, eu tô no IT histologia. Ah, Histologia. sim, tá. Já pode ser também, condutílio epididimal. Epididimário. Então tá certo se eu colocar assim. Tá certo também. Perfeito. Graças. Eu vou projetar aqui o condutílio eferente. Porque não. Peraí. Só um minutinho. Aqui, vamos ver aqui. Aqui. Ixi, saiu errado aqui. Saiu um a mais. Enfim, esse aqui é o nosso condutílio eferente. O condutílio eferente, a luz dele vai se assemelhar, a gente fala que se assemelha a uma estrela. Vamos botar assim, que é mais estrelhado. É mais estrelhado, a luz é mais cerrada do que do epidídimo. Tá vendo? O epidídimo é redondinho, redondeado, e do condutílio eferente é um conduto estrelhado. E o epitélio é como? Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. Que quase não dá para ver os cílios, sabe? Mas o aspecto que eu vou definir que são condutílio eferente é esse aspecto estreladinho. Certo? Voltando.
mais imagens de epidídimo. E aqui a gente tem um conduto deferente. Aqui já é diferente, não é eferente. Porque pode ser tanto conduto eferente ou conduto deferente. Não muda nada. E aqui é conduto deferente. Aqui, o conduto deferente vai ter o mesmo epitélio do epidídimo. Então, o que vai me diferenciar para saber que deixa de ser um epidídimo ou não? Tá vendo que essa capa muscular é o quê? Muito grande, é bem abundante. Então, o que diferencia isso do meu epidídimo é a capa muscular. A capa muscular do conduto diferente é muito grande. E o pliegue dela, da mucosa, vai formar um plieguezinho mais fechado. Lembra que no condutilho eferente era forma estrelhada, no epidídimo mais redondinho, e aqui eu vou definir como deixa eu ver o que eu posso definir. Porque se for flor, vocês podem imaginar que é uretra. Então, não. Não sei definir o que seria isso. Não sei. Para mim, parece uma flor, né? Mas não é estrelado. Pode parecer uma borboleta, uma mariposa. Tá bom assim? Não sei se vocês vão conseguir pegar. Uma mariposa. A mucosa dela, os pliegues dela. Estrelhado, forma estrelhada, condutilho eferente, ou conduto eferente. Forma de mariposa, mais ou menos uma mariposinha. Capa muscular grande, conduto deferente. Capa mais redondeada, epitélio certificado cilíndrico com esterocílios, epidídimo. Certo? Então, diagnóstico de estrutura ou diagnóstico de órgão, conduto deferente. Diagnóstico de capa, capa muscular. Diagnóstico de capa, mucosa. Determine o epitélio dessa estrutura sinalada. Epitélio certificado cilíndrico com estereocílios. Cilíndrico, não esquecer, com estereocílios. Possui uma capa adventícia, né? Capa adventícia, a gente sabe, tecido conjuntivo denso irregular. Aí, mirem como uma capa muscular é muito abundante, muito grande, muito, muito grande. Bom, estudamos vias espermáticas, estudamos o testículo, agora vamos para a vesícula seminal, que faz parte das glândulas acessórias. A vesícula seminal, ela tem glândulas tubulares alargadas. A mucosa dela, com esses pliegues primários, secundários, terciários, não diferenciamos, tá? Na prática, mas o que acontece? Ela tem esses pliegues bem pliegue, muito pliegue, bem desordenado, sabe? Muito. E as glândulas tubulares que projeta em forma de pliegues fica muito espalhada. A gente não consegue, por exemplo, na trompa uterina, a gente vê como que um labirinto cortical, mais ou menos um labirinto. Eu ia falar labirinto cortical. A gente vê mais ou menos como um labirinto. Aqui já os pliegues da vesícula sinal não definiam muito bem. Tá bem alargado. Certo? O epitélio da vesícula seminal é o epitélio pseudoestratigado cilíndrico. Se porventura cai, então, diagnóstico de órgão, vesícula seminal ou estrutura, vesícula seminal. Diagnóstico de epitélio, determina o epitélio, seu estratigado cilíndrico. Não tem serocílios, não tem cílios, nem demais. Geralmente cai assim, tá? Vesícula seminal. Diagnóstico, então, de órgão, vesícula seminal. Aí,
E como os pliegues são bem desordenados. E por último, nós temos a glândula acessória, a próstata. A próstata, assim, isso é mais teoria, mas que eu esqueci de falar, a vesícula seminal vai formar o líquido seminal, cerca de 70%, tá? E a próstata vai formar quantos por cento? 20% do líquido seminal. Esse líquido seminal vai ser rico em frutose, enfim, que vai se juntar ao sêmen para ficar mais maleável, ficar mais viscoso, não vai ficar tão viscoso, vai ficar realmente bem líquidozinho, para dar uma passagem mais rápida ao espermatozoide, dar vida ao espermatozoide. Enfim, a próstata. A próstata a gente tem uma cápsula, tá? E como que a gente estuda que a cápsula tem? Tecido conjuntivo denso irregular. A próstata possui uma glândula prostática principal. Essa glândula prostática principal tem uma morfologia. Essas glândulas têm uma morfologia. Qual que é a morfologia da glândula prostática? Glândula túbulo alveolar composta. Não confundir com glândula tubo-alveolar ramificada da glândula mamária. Aqui a glândula prostática é a glândula tubo-alveolar composta. Morfologia. O que acontece? Essas glândulas prostáticas possuem epitélios por dentro dela. Esses epitélios temos os 4 tipos de epitélio. Deixa eu botar aqui. 4 tipos de epitélio. Epitélio simples. Então, quais são eles? 3 deles são simples. 3 simples. O simples cúbico, simples cilíndrico, simples plano. Bom, simples cúbico, simples cilíndrico, simples plano. E o último epitélio seria o pseudo estratificado cilíndrico. Então, a gente tem esses 4 tipos de epitélio na glândula prostática. Geralmente, quando os pliegues estão mais irregulares, assim, da glândula, é pseudo-estraticado cilíndrico. Na literatura do Ross, a glândula prostática mais abundante, o epitélio mais abundante é o epitélio simples cilíndrico, tá? E isso aqui cai na teoria. Bom, falamos das glândulas prostáticas. O que mais a próstata está formada? Por um estroma. Esse estroma, ou tabique, tá? Tabique, se chama estroma fibromuscular. Esse estroma fibromuscular está formado por tecido conjuntivo denso irregular, mais células musculares lisas, certo? Então, se me cai aqui, pum, diagnóstico de estrutura, estroma fibromuscular. Se cai, então, determine o que compõe a estrutura sonolada. Tecido conjuntivo denso irregular, mais células musculares lisas. Geralmente, para cair o epitélio da glândula, não cai. Bom, por último, uma estruturazinha que geralmente costuma cair é o corpo amiláceo. O corpo amiláceo, antigamente, se acreditava que eram patologias, mas quando a pessoa vai envelhecendo,
a próstata vai formando calcificações. E essas calcificações chamamos de corpo amiláceo ou concreciones prostáticas, ok? São essas estruturas rosaditas, assim, que formam dentro da glândula prostática. Corpo amiláceo ou concreções prostáticas. Bueno, acá finalizamos o sistema genital masculino. Vamos rápido para endócrino, só para terminar. O repasse é muito grande, são 4 sistemas. Bem pesado essa entrega. Bom, vamos lá. Sistema endócrino. Vou tentar ser objetivo. O que a gente precisa saber? O nosso primeiro órgão que a gente vai estudar é a glândula pituitária ou hipófise. A hipófise vai dividir em um lobo anterior. Esse lobo anterior a gente chama de adenohipófises. E o lobo posterior se chama neurohipófise. O lobo posterior está formado por um grupo de células chamada pituicitos. Já no lobo anterior tem um grupo de células acidófilas, basófilas e cromófilas. O que hace que o lóbulo anterior tenha esse color mais intenso, mais colorido, já o lobo posterior um color mais pálido, como podemos ver. Igual eu tinha visto. A adenopófise se divide em uma porção distal, intermédia e tuberal, e a neurohipófise uma parte nervosa e infundíbula. Vamos então estudar a adenopófise. A adenopófise, segundo a tinção, prestem atenção nessa palavra, segundo a tinção, os 3 tipos de célula que encontramos são as acidófilas, que tem cor mais o quê? Mais rosinha. Basófilas, que são o quê? Mais roxinhas. E cromófilas, um color mais assim, pálido, mais pálido. Vou botar assim. Por sua vez, as células, segundo a tinção, vão se subdividir em funcionais, células funcionais. Por que células funcionais? Porque elas, como estamos falando do sistema endócrino, vão secretar hormônios. E cá estamos falando de hormonas adenohipofisárias, no caso, hormonas hipofisárias. Bom, aqui temos uma mnemotécnica para poder lembrar. Sola contigo. Sola contigo. Por quê? O sola, a gente estuda nossas células acidófilas. E o contigo, as basófilas. Células cromófilas são lactotrofas inativas, ou seja, são lactotrofas que ao longo, vamos supor, 80% vai perdendo sua inatividade, vão perdendo sua função, vão deixando, por exemplo, de secretar prolactina, que é a função da lactotrofa, então ela vai se quedando na adenopófise, formando essas células cromófilas que ficam color mais pálido. Porém, o que a gente realmente precisa saber é o que secreta cada um dessas células funcionais, de acordo com a tinção, acidófila, basófila, cromófila. Funcionais, o sola são nossas acidófilas. O que seria o nosso sola? A célula somatotrofa. Por sua vez, essa célula somatotrofa vai secretar uma hormônia. Que hormônio é essa? Hormona do crescimento. Olá, Keila, pode falar. Hormona do crescimento. E essa hormona do crescimento, a gente abrevia chamando nosso mais conhecido GH.
Ou também podemos chamar de somatotropina. É isso que vai secretar a nossa célula funcional somatotrófa. Também pode ser chamada, tá, de tropa ou trópica. Não tem problema. Lactotropa. Lacto, a gente lembra de lactose. Lactose, a gente lembra de leite. O que a minha célula funcional lactotrofa vai secretar? Prolactina. PRL. E a prolactina que vai ser a produção de leite. Então, o sola já foi. Então, sola vem de somatotrofa e o lá de lactotrofa. Tem que saber. Então, se me pergunta, aqui está sinalizado célula acidófila. Então, vem me perguntar, segundo tinção, determine uma célula. Segundo tinção, célula acidófila. Porém, segundo função, eu posso tanto citar a somatotrofa ou citar a lactotrofa. Agora, se fala. Segundo a célula somatotrofa, o que produz? Hormônio do crescimento. Ou, segundo a célula lactotrofa, o que produz? Prolactina. Tem várias opções de pergunta. Pode perguntar o que produz, qual o tipo de célula, o color da célula. Então, você atenta às perguntas. E vai estar sinalizado só o quê? A célula acidófila. E aí, se atente se está perguntando somatotrofa ou lactotrofa. Se não está perguntando nenhuma das duas, só se é funcional, pode citar tanto somatotrofa quanto lactotrofa. Ok? Agora vamos para o contíguo. Contíguo seria nossas células basófilas. Nossas células basófilas, o que seria o contíguo? Seria nossas células funcionais corticotrofa. Ou tropa ou trópica. Lembrando que não tem problema. Nossas células corticotrofa vai secretar ACTH. Posso escrever ACTH? Não. Vamos escrever normal. Tudo. Adrenocorticotrópica. Porque aqui a nível hipofisário a gente vai secretar ACTH. Porém, o ACTH vai agir na corteza suprarrenal e na corteza suprarrenal na zona fasciculada, que vai secretar o meu cortisol. O meu ACTH vai estar estimulando minha glândula suprarrenal a produzir meu cortisol na zona fasciculada. Aqui, então, o que secreta minha célula corticotrofa? Adrenocorticotrópica, ACTH. Gonadotrofa. Gonadotrofa a gente lembra de gônadas. Gônada masculina e gônada feminina. A gente precisa de hormônios que vão dar caracteres sexuais, hormônios que vai madurar o que? Meus ovocitos para formar meu óvulo, meu espermatozoide. Então, eu tenho dois tipos de hormonas aqui. FSH, nome completo, ok? Folículo estimulante. E LH, que é hormona luteinizante. Certo? Então, as células gonadotrófas vai estar secretando folículo estimulante e hormona luteinizante. E por último, tirotrofa, o tiro a gente lembra de uma glândula chamada glândula tiroides. Essa glândula tiroides vai secretar uma hormonazinha chamada TSH, hormona tiroestimulante. Por que sempre estimulante a gente tem? Porque ela, além disso aqui, a nível hipofisário, ela vai agir em uma outra glândula, porque a gente tem não trópicas e trópicas. Não trópicas é porque ainda tem que agir diante a uma glândula endócrina. As trópicas, elas já agem direto. As glândulas tiroestimulante, então, as hormonas estimulante,
vai agir então onde? Na glândula tireoides. Que é a nível da glândula tireoides, vai secretar quem? T3 e T4. Porém, aqui é nível hipofisário, precisamos saber que a célula tireotrófica secreta quem? TSH, hormônio tiroestimulante. Foi? Então, parte mais pálidazinha, neurohipófise. Parte color mais intenso, adenohipófise. Então, diagnóstico de órgão, glândula pituitária ou hipófise. Diagnóstico, segundo tipo de extinção. Diagnóstico de células, segundo tipo de extinção, células basófitas. Diagnóstico de acordo funcional, gonadotrófa, gonadotrófa, tirotrofa e corticotrófa. Células acidófilas, somatotrofa e lactotrofa. E as nossas células cromófilas são essas células mais palidazinhas. E o que ela secreta? Lactotrofa inativa, não secreta. Na verdade, ela fica uma lactotrofa inativa. Esses capilares fenestrados. Na última aula eu cometi um erro e falei capilar contínuo, porque foi no olhômetro, mas aqui é capilar fenestrado, porque os capilares das glândulas endócrinas, lembrando, são capilares fenestrados. Bueno. Neurohipófise. As células neurohipófises que encontramos tem os nossos fibroblastos, que os fibroblastos dão origem aos tecidos conjuntivos, né, da origem das fibras. Mastocitos, que são formas de células como se fossem células fagocíticas, e pituicítos, igual eu tinha falado. Pituicítos não secretam nada, são só células gliares especializadas associadas a capilares fenestrados. Se assemelham aos astrocitos. Lembra? Então, os astrocitos a gente lembra de fibras nervosas. Então, o que a gente encontra na neurohipófise são fibras nervosas, são tecido nervoso. Porém, essa estruturinha aqui é uma estruturinha importantezinha para a gente saber, são os corpos de Hering. Os corpos de Hering vai fazer o quê? Armazenar ADH e ocitocina. Essas hormônios são produzidas aonde? Hipotálamo. Ok? Então, essas estruturas mais triangularezinha, maior, possui esses grânulos aqui, esses granulozinhos secretórios, são nossos corpos de Hering. Então, se cai. Diagnóstico de estrutura, corpo de Hering. Função da estrutura assinalada é armazenar ADH e ocitocina. E os pituicitos são essas células menorzinhas. Tipo, como marca aqui, pituicito, todas as células menorzinhas são pituicitos. Glândula pineal. A glândula pineal age no nosso ciclo circadiano. Eu posso ver assim. E tudo isso aqui seria umas estruturinhas chamadas de arenilha cerebralis. Então, o diagnóstico de estrutura, arenilha cerebralis. Ou corpos aracnáceos. Que também são calcificações, que vão perdendo função ao longo do tempo, né? Vai diminuindo a função do tempo, vai formando essas calcificações, atrofiações. E a glândula pineal, além disso, produz uma hormônio chamada melatonina, que é a hormona do sono, por isso que age a nível ciclo circadiano, no estrossueno. E quem secreta? Pinealocitos. Não confundir com pituicitos. Pinealocitos, glândula pineal. Pituicitos, neurohipófise, glândula hipófise. Bom, glândula tiroides, o que a gente precisa saber? Unidade estrutural e funcional da glândula tiroides são nossos folículos tiroideus.
O que vai perguntar dos nossos folículos tiroideus? Epitélio. Qual que é o epitélio? Simples cúbico. O que pode perguntar aqui também? Diagnóstico de célula. Que célula que se chama? Célula folicular. O que produz a célula folicular? T3 e T4. Pode perguntar também. O que se produz a nível dos folículos tiroideios? T3, T4. Diagnóstico de estrutura, folículo tiroideio. Diagnóstico de célula folicular. Determina epitélio, epitélio simples cúbico. Essa estrutura grande aqui, qual que é o nome dela? Determina a estrutura coloide. Coloide é uma massa gelatinosa, tá? E essa massa gelatinosa está produzida por uma proteína chamada tiroglobulina. Então, se você por acaso sai lá pergunta, por que está conformado a estrutura sinalada? Tiroglobulina. Determine a estrutura sinalada, coloide. Então, epitélio folicular, sabemos então, simples, cúbico. Células foliculares, segredo alguém? T3 e T4. Bom, temos outro grupo de células que não está ubicada dentro do folículo tiroideio, e sim paralelo a ele, que são células chamadas célula C ou células parafoliculares. E o que secreta essas células parafoliculares? Sim, com certeza eu disponibilizo. O que secreta essas células parafoliculares? Calcitonina. Então, qual que é o nome dessa célula ubicada ao lado dos folículos tiroideios? Célula C. Então, que a gente lembra de calcitonina, secreta calcitonina, ou células parafoliculares, porque está paralelo ao nosso folículo tiroideo. E o que a calcitonina faz? Regula cálcio a nível da sangre. E ela faz o que? Abaixa o nível do cálcio da sangue, porque temos outra hormona que vai fazer o contrário, vai subir o nível do cálcio da sangue. Bom. Aqui temos a glândula paratiroides, tem 4 glândulas, como podemos ver. O que é a diferença da glândula paratiroides da glândula tiroides? Aqui na paratiroides não teremos as estruturas chamadas folículos tiroideios, e temos presença de quem? Tecido adiposo, multitecido adiposo. O que necessitamos saber da glândula paratiroides? Tem uma cápsula, tá? TCDDI, como sempre. O estroma de tecido conjuntivo laxo. E temos grupos de células. Grupos de células que são chamados de quê? Células oxífilas e células principais. As células oxífilas vão ser mais rosinhas, rosadas, e as células principais, basófilas. Quem eu tenho que dar importância cá? Células principais, porque elas vão secretar parato hormônio, PTH. E esse PTH, como havia falado, hace a regulação do cálcio na sangue aumentando. Porém, hormona para o hormônio. Células que secretam para o hormônio, células principais. Células oxífilas são só células de sostém. Certo? Como eu vejo para tireoides? Assim. Diagnóstico de órgão, glândula paratireoides. Diagnóstico de órgão, glândula tireoides.
para ir terminando, nossa glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal estudamos com uma corteza suprarrenal e uma médula suprarrenal. A minha corteza suprarrenal está dividida em 3 zonas, ou em 3 capas, ou 3 regiões. Em uma capa glomerular, onde as células estão ubicadas em formas ovoides, formando nidos, se formam nidos. Depois, a zona fasciculada, onde as células vão estar em disposição de hileiras, certo? E por último, a zona reticular, onde a zona reticular as células vão estar em forma de redes, vão estar deitadas. O vídeo eu tenho que saber e diferenciar. Lembrando também, tem uma cápsula de quê? Suprarrenal, porque nós temos lá no rim também uma cápsula renal, então vocês têm que colocar suprarrenal para diferenciar. Diagnóstico semicircular até a última capa reticular, desde a capa glomerular até a capa reticular, corteza suprarrenal. Diagnóstico de zona, corteza suprarrenal. Diagnóstico de zona, medula suprarrenal. Tenho que saber o que secreta cada capa. Na capa glomerular, secreta mineralocorticoides. O que seria esse meu mineralocorticoides? Meu principal mineralocorticoide aqui é minha aldosterona. E aí, lembra que eu tinha falado lá que as células justaglomerares produzem larenina, que age no sistema renina-angiotensina? Aqui a aldosterona vai aumentar a minha pressão arterial. Sim, Gabriel, pode falar. Bruno, uma dúvida. Uhum. Na glomerular, fascicular e reticular, elas estão na corteza? Na corteza. Na corteza. É onde a gente vê essas 3 zonas, hasta a capa reticular, a corteza suprarrenal. Então lá em cima seria a cápsula, aí depois seriam as 3 zonas, aí depois a médula embaixo. Isso, por último. Você acha que ele pode marcar uma dessas zonas? Provavelmente. Gente, por exemplo, essa imagem aqui, clássica, tem até uma última reta, tá ela. Diagnóstico de órgão, glândula suprarrenal. Exatamente com essa imagem aqui. Porque aqui vocês já tem que saber que é a capa fasciculada ou zona fasciculada. Ou região fasciculada. Então, pode cair glândula suprarrenal. Ou pode cair diagnóstico de zona fasciculada. Com certeza. Se for cair glândula suprarrenal, é quase um mais um que cai para determinar a zona. E uma pergunta, qual mais eles marcam? Na verdade, qual dessas 3 eles marcam mais? Geralmente cai mais a fasciculada e mais a glomerular. Posso falar? A minha prova caiu assim. Mais ou menos assim. E pediu a glomerular. E tava de cabeça para baixo. Juro. Sacanagem. Sim, tava de cabeça para baixo. Então, sempre vai começar na glomerular. Quando eu vejo células, formas ovoides circulares, glomerular. Depois da glomerular, eu sei que eu tenho que ter a fasciculada, em forma de ileira. E por último, a reticular. A reticular vai estar em contato com a minha medula. Tá? Eles marcam a cápsula ou não? Marca, pode marcar. Diagnóstico de estrutura, cápsula suprarrenal. Legal, obrigado. É isso. Zona glomerular vai secretar mineralocorticoides, que o principal é a aldosterona, também pode ser um tipo de pergunta. Zona fasciculada se produz nossos glucocorticoides e o principal é o cortisol, mas também pode produzir corticosteroides,
corticosteroona. E por último, a zona reticular, a principal é as gonadocorticoides, que é a DEA, a androstenediona, mas só de se perguntarem, só de falar uma, já está bom. Aqui na medula suprarrenal, ela está formada por tecido conjuntivo, capilares sinusoides, homonantes nervos e vai possuir 2 grupos de células, cromafines e ganglionares. Aqui, a nível da medula suprarrenal, as cromafines, elas vão secretar adrenalina e noradrenalina, tá? Então, quem secreta noradrenalina e adrenalina são as células cromafines, porque as células ganglionares, elas são só neuronas modificadas, como se fossem células de sustento. A adrenalina e noradrenalina tem outro nome também, tá? Epinefrina e norepinefrina. E aqui a gente tem o quê? Nossa vena central após a medula renal. Medula suprarrenal. Não dá para ver as células cromafines assim, de longe. A não ser que eles acercam muita medula, bem de pertinho e marca. Diagnóstico célula cromafine. Certo? De endócrino, é isso. Possui alguma dúvida? É muita coisa, eu sei que é bem cansativo, mas eu vou preparar outro tipo de regra. Muito obrigado pela atenção, hein, Bruna? Ajudou De bastante. nada. Espero que vocês tenham entendido quase 3 horas de aulas